na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos de número 16 e 17. Convido, por gentileza, aqueles que puderem se colocar de pé. Romanos, capítulo de número 1, versos de número 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Amém. Podeis vos assentar. Esse texto da palavra de Deus é um texto que está no meu coração já há alguns dias e creio que Deus vem falando por intermédio dele ao meu coração e peço a Deus que fale com você também por intermédio do texto da sua palavra. Eu meditando sobre esse texto, comecei a refletir um pouquinho sobre a nossa realidade de vida. Vivemos em um momento em que nós temos, por esforço, ou melhor, por fomento das diversas mídias sociais, da nossa realidade, confiança em nós mesmos. Começamos a confiar em nós para trazer o nosso sustento para o nosso lar, para poder trazer a provisão da nossa família, da nossa casa. Confiamos na nossa intelectualidade, nas nossas habilidades, nas nossas aptidões, nas capacitações que fazemos, tudo isso para que possamos, cada vez mais, termos possibilidade de melhor gerir a nossa casa, de melhor gerir os nossos relacionamentos, de melhor gerir tudo aquilo que nos vem à mão. É nessa realidade que me parece que, em alguns momentos, estamos nos perdendo. É nessa realidade que a palavra de Deus nos convida a viver por fé. A palavra de Deus nos chama a atenção, dizendo que o justo viverá por fé. É neste aspecto que eu gostaria de refletir na palavra de Deus. Eu já lhe convido a não fechar a sua Bíblia, já lhe convido a permanecer com o texto aberto, porque a caminhada é um pouco longa e nós precisaremos olhar o que o texto sagrado, por intermédio do Espírito Santo e do apóstolo Paulo, que nesse caso foi um instrumento, para que pudesse nos anunciar a sua palavra, Deus nos anunciar a sua palavra. Eu gostaria de começar refletindo um pouquinho sobre essa realidade nesse texto. Veja a importância desse texto. Bom, primeiro, é por intermédio deste texto que Lutero, então, vai combater algumas doutrinas da Igreja Católica que passavam a confiar nas indulgências, que confiavam em algumas trocas para que pudesse, então, o homem ser salvo. É por intermédio desse texto que também é estruturado, tem base nesse texto, a doutrina da justificação pela fé. O termo sola fide da Reforma Protestante, também do nosso breve catecismo, na pergunta de número 33, fala sobre o que é justificação. E é interessante que, então, a ideia expressa aqui, como o justo viverá por fé, é que os pecadores, então, são declarados justos aos olhos de Deus, não com base em suas próprias boas obras. Não com base em suas próprias obras. É a partir dessa realidade que me surgem algumas perguntas. Primeiro, que, pensando um pouco a respeito disso, se a salvação é conquistada por obras, então nós invalidamos o sacrifício de Cristo. Essa é a primeira reflexão necessária a se fazer. Então, se são as nossas obras e não as obras de Cristo, isso quer dizer que as nossas obras são suficientes para nos salvar, o que não é verdade.
o que não é verdade. Se a salvação é o resultado de uma parceria entre fé e obras, então o sacrifício de Cristo não foi perfeito. É necessário que façamos alguma coisa, e neste caso, então, novamente nós invalidamos o que Cristo fez, pelo que nós fazemos. E me parece que, para algumas pessoas, o que fazemos tem maior importância do que o que Cristo fez. Também, neste caso, não é verdadeiro. Então, a próxima pergunta seria: a salvação é somente pela fé, independente das obras? Sim. E, neste caso, é a obra única e exclusiva do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, naquilo que Ele realizou por nós. Então, é nesse aspecto que, a partir desse texto, começamos a estruturar um pensamento. Mas, veja, quando eu olho para esse texto, eu preciso definir alguns conceitos. Primeiro, porque ele fala sobre evangelho. E quando eu olho o texto da palavra de Deus, ainda nos primeiros versos da Epístola aos Romanos, Paulo diz que ele foi separado para o evangelho de Deus, verso 1, finalzinho do verso, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, foi prometido por intermédio dos profetas, anunciando a respeito de Jesus Cristo. O Evangelho anuncia a respeito de Jesus Cristo. No verso de número 9, ele também nos diz: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho. Então, o Evangelho fala a respeito de Jesus Cristo. E também o verso que nós lemos, que é o verso 16, que Paulo diz que não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, o Evangelho é essa mensagem que nos anuncia que Jesus Cristo morreu por nós. Depois nós temos que definir a palavra justo. Justo seria aquele que vive por justiça, por prática de justiça, aquele que vive em alguns aspectos morais, éticos, de honestidade. Isso seria uma pessoa justa. E a palavra fé é, segundo o autor aos Hebreus, que é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Mas a palavra no hebraico, fé, ela vem, o termo é emuná. Emuná é a representação, no radical, emun, que seria um artesão, da qual está diante dele, por exemplo, uma pedra ou uma árvore, e ainda que ninguém veja o resultado de beleza de uma produção artística naquele artefato, naquele pedaço de madeira, naquele pedaço de pau, naquele pedaço de pedra, ele olha para aquele objeto e vê nele algo que pode ser estético, pode ser belo, e que a maneira como ele vai conduzindo as marteladas, as talhadas que ele vai dando naquele objeto, vai, sem que ninguém veja, vai saindo uma obra. Então, ele segue acreditando que dali vai sair algo bom. A fé seria esse instrumento que nos leva a agir, mesmo quando as outras pessoas não veem, e mesmo quando nós não vemos, que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive das nossas vidas. Então, agimos crendo que Deus é o Senhor das nossas vidas e, por isso, esperamos nele, temos nele a nossa esperança, esperamos nele com confiança. Esses termos são importantes conceituá-los. Eu gostaria de, então, refletir nesse texto a partir de 3 aspectos. Primeiro, que no primeiro momento, parece ser até contraditório o que eu vou dizer, porque o apóstolo Paulo nos diz que o justo viverá por fé. Mas, ao que me parece, o texto, quando Paulo está falando, ao primeiro momento, o justo é para viver por justiça, não? Não por fé. Mas é claro que o apóstolo vai demonstrar o porquê ele diz isso, e é nesse caminho que nós queremos continuar a reflexão. Então, o primeiro aspecto é que não somos justos.
não somos justos. Ainda que o apóstolo esteja dizendo que o justo viverá por fé, nós precisamos entender o que ele está refletindo para chegarmos a essa conclusão. Então, o caminho que Paulo percorre vai ficar muito mais claro a partir do momento que venhamos a entender alguns desses conceitos e na expressão de que não somos justos. Depois que fomos justificados. E por que devemos viver por fé? São esses 3 aspectos e esses 3 caminhos que eu quero percorrer com você. Bom, primeiro eu gostaria de aguçar a sua percepção ao argumento do apóstolo Paulo. É claro que eu concordo com tudo que Paulo falou, e quem seria eu para discordar do que Paulo está dizendo? Eu só estou tentando aguçar a sua percepção, a trazer você para o texto. Então, o verso 18, apesar de Paulo dizer que o justo viverá pela fé, ele nos diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. A ira de Deus se revela. E por que ela se revela? Por que é revelada a ira de Deus? Porque os homens, eles detêm a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Deus revelou-se. Então, Deus se revelou. E se revelou por intermédio do Evangelho, inclusive. O Evangelho é uma dessas revelações de Deus. E ele diz, porque Deus lhes manifestou. E ele continua nos dizendo, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, Paulo, a partir desta reflexão, ele nos diz, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Bom, ele diz que a ira de Deus se revela contra a impiedade. Ele diz que os homens são indesculpáveis. Ele nos diz que os homens não glorificaram a Deus. Verso 21. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensatos. Inculcando-se por sábios, os homens estavam achando que eram alguma coisa. E ele diz, inculcando-se por sábios, tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. É interessante que, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens. Homens adorando a homens. Mas mais do que isso, ele diz que também, além de imagem de homens corruptível, também imagem de aves, de quadrúpedes e de répteis. É essa realidade que Paulo está constatando, fazendo um contraste entre o justo viver por fé. Porque há uma realidade de uma sentença divina, que os homens são indesculpáveis, que a ira de Deus se revela contra toda impiedade. É nesse sentido que Paulo começa a dizer que os homens mudaram a verdade de Deus pela mentira, que, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. É daí que também nós conseguimos ver, no verso de número 25, a repetição deste argumento, dizendo, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Parece que muitas vezes os homens estão se prostrando diante dos homens. Parece-me que muitas vezes os homens estão mais preocupados com o que os homens pensam a respeito deles do que o que Deus pensa a respeito deles. Parece que muitas vezes é mais fácil pecar sabendo que Deus, os seus olhos estão sobre toda a terra, do que pecar na frente daquelas pessoas das quais nós nos envergonharíamos se os nossos pecados tornassem manifestos. Me parece que esquecemos que todas as nossas obras estão patentes diante dos olhos de Deus. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, estão diante de Deus, porque o Senhor nos esquadrinha. Ele conhece o nosso pensamento, Ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar, Ele de longe conhece o nosso pensamento. Ainda a palavra não nos chegou à boca, mas Deus já conhece,
Salmo 139 nos afirma isso. E parece-me que estamos mais preocupados com o que os homens pensam sobre nós do que o que Deus pensa a nosso respeito. Temos mais preocupação de que as pessoas nos vejam cometendo determinados atos do que Deus nos ver em tais situações. É nessa realidade que Paulo começa a dizer que os homens desprezaram o conhecimento de Deus, mesmo Deus tornando manifesto o seu conhecimento, a sua graça, a sua vontade. E é interessante que o apóstolo Paulo nos diz que a própria criação revela o nosso Deus. Lembre-se, não sou eu que conheço a Deus, é Deus que se revela. E Deus se revela por intermédio da sua palavra. E é nesta palavra que nós buscamos, então, quem é Deus, a realidade como Deus quer que o sirvamos. São todas essas realidades oriundas destes textos da palavra, mas principalmente a respeito do evangelho, do qual Paulo se diz devedor. No verso de número 14, Paulo diz: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Bom, só tem duas maneiras de nos tornarmos devedor. Quer dizer, a princípio duas. Uma é você comprando alguma coisa de mim ou eu te emprestando algum dinheiro e aí você se torna devedor. E a outra é, de repente, eu confiando a você algo que não é para você. Então, eu empresto R$1.000 a você, eu repasso R$1.000 a você e digo assim: entrega isto, por favor, ao nosso irmão Lucas. Então, esse dinheiro não é seu. Você é devedor ao Lucas porque você recebeu algo que não era para você e que você deveria entregar. Assim, é a nossa responsabilidade com o Evangelho. A partir do momento que somos instruídos nele, a partir do momento que aprendemos sobre ele, temos responsabilidade de compartilhar o Evangelho, do qual servimos a Deus por intermédio dele, com as outras pessoas. E Paulo se diz devedor, então. É nesse contexto que Paulo fala, inclusive, da justiça, ou melhor, da injustiça praticada por alguns homens. E ele vai nos dizer, a partir do verso 28, quando ele diz que o próprio Deus entregou os homens a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Sabe aqueles conceitos que muitas vezes a mídia compartilha conosco, que não devemos ter preconceito com algumas pessoas, pelas práticas que elas têm, diferente das nossas? Deus condena, inclusive, aqueles que colocam como certo o que é errado. Neste caso, muitas vezes estamos nos omitindo com relação à verdade. E aí Deus nos chama a essa responsabilidade. Mas, Valane, por que você está lendo tudo isso? Porque todos esses textos demonstram o que Paulo está pensando com relação ao justo viver por fé. É por isso que Paulo não diz que o justo vive por justiça, porque os homens são indesculpáveis diante de Deus. Ele nos fala no capítulo 2, no verso 1, portanto, és indesculpável, homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condena, pois pratica as próprias coisas que condenas. Muitas vezes estamos julgando as outras pessoas. Muitas vezes falamos e pensamos a respeito de justiça, a respeito de verdade, a respeito de honestidade, mas nem sempre agimos com justiça, nem sempre agimos com honestidade, nem sempre agimos com verdade com os outros. Parece-me que muitas vezes estamos agindo até de maneira hipócrita. Porém, esses conceitos, quando avaliamos com relação ao outro, em relação a nós mesmos,
Muitas vezes temos um juízo pesado sobre os outros. Mas quando se refere às nossas ações, nós temos desculpas, nós temos justificativas, nós tentamos justificar a nós mesmos pelas nossas próprias faltas e falhas, pecados que muitas vezes cometemos uns contra os outros. Por isso, o justo não pode viver por justiça, porque os nossos atos, as nossas palavras, as nossas atitudes, muitas vezes nos condenam. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz que o justo viverá por fé. É daí que o texto vai demonstrando que a nossa condição diante de Deus não é uma condição de justiça. O verso de número 5, ele diz: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, segundo as suas obras. Ele diz que a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Eu pergunto, quem é incorruptível aqui? Alguém que seja incorruptível, por gentileza, levanta a mão. Paulo está demonstrando valores inalcançáveis por mim e por você. Por isso que o justo viverá por fé. E ele continua: mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Você tem falhado alguma vez com relação à verdade, com relação ao evangelho, com relação à vontade de Deus? Se você tem, então provavelmente eu e você, se falhamos, estaríamos aqui. Então, ele continua descrevendo a respeito dessa realidade. E no verso 12, é bem interessante que o verso 12 e 13, ele nos diz: assim, pois, todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque, perceba, ele diz que quem peca com lei vai ser julgado pela lei, e quem peca sem lei vai ser julgado sem lei. Ou seja, todos estão condenados, é a sentença clara que Paulo descreve, para depois afirmar e repetir isto novamente em um outro texto. Romanos capítulo 3, Paulo aplicando a palavra, ele vai nos dizer, no verso de número 9, que se conclui. Temos nós qualquer vantagem? Ele está se referindo aos judeus. Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então eu e você não podemos viver por justiça. Eu e você não podemos viver pelas nossas obras, porque as nossas obras nos condenam. É por isso que precisamos de Jesus Cristo, e é por isso que eu reforço para você: não somos justos. Verso de número 10 do capítulo 3, ele diz: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há justo, nenhum sequer. Essa é a conclusão óbvia que Paulo abre no verso de número 17 e só termina o pensamento com esta conclusão no verso de número 10 do capítulo 3. Mas quando você olha ainda um pouco mais, você vai encontrar no verso de número 23 a seguinte expressão: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Glorificado seja o nome do nosso Deus, porque Deus preparou a nossa provisão, Deus preparou a nossa redenção, Deus preparou a nossa justificação. Por isso não somos justos, por isso que o justo viverá por fé. Perceba, não somos justos. Se não somos justos, não temos justiça própria, então fomos justificados. Esse é o próximo ponto que eu gostaria de tratar com você por intermédio do texto do apóstolo Paulo na sua reflexão a respeito da justiça do justo, ou seja, que o justo viverá por fé. Ele nos diz, no verso de número 21 até o verso de número 28, diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo,
para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, não há distinção. Você não é bonzinho, eu não sou bonzinho. E o que a palavra nos diz é que todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, glorificado seja o nome do Senhor, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, a justiça dele, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Perceba, Deus, então, é quem irá nos justificar por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não somos justos, somos justificados. Verso de número 26 deixa bem claro isso. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Perceba, o apóstolo nos diz que o justo viverá por fé. O apóstolo nos demonstra a nossa condição pecaminosa, nos demonstra o nosso pecado, nos demonstra o nosso desvio de Deus. E o apóstolo mesmo nos demonstra a saída, a esperança que há em Cristo Jesus, porque ele diz que Jesus é o justo e é o justificador daqueles que têm fé nele. O justo viverá por fé. É interessante que, quando nós entendemos isso, nós começamos a refletir, que é o próximo capítulo da Epístola de Paulo aos Romanos, é porque Paulo diz que os homens serão condenados de acordo com o seu evangelho, e alguns acreditam que o evangelho de Paulo seria, então, essa apresentação da Epístola de Romanos, no qual ele faz menção do sacrifício de Jesus, da mediação de Jesus, da justificação de Jesus, da santificação que temos em Jesus. Então, isso é um resumo do evangelho. Então, acredita que Romanos seria o evangelho do apóstolo Paulo. Agora, quando nós olhamos para o capítulo 4, e perceba, Paulo abriu o argumento no capítulo 1, no verso número 16 e 17. Ele trabalhou todo o capítulo 1 demonstrando que os gentios estão condenados, que os homens são indesculpáveis diante de Deus. No capítulo 2, ele demonstra que também os gregos, também os judeus, 2 e 3, estão condenados, estão debaixo da mesma sentença, e no capítulo 3 ele fecha isso demonstrando que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da graça redentora de Jesus Cristo. Por isso nós precisamos desta mediação, né, mediante o que Jesus fez por nós. E ele nos diz, no capítulo 4, verso 1, que diremos, pois, terá alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Perceba onde estamos, ele nos diz. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Perceba, quem trabalha? Jesus Cristo. Quem não trabalha? Eu e você. É por intermédio da obra dele que fomos redimidos. É por intermédio do sacrifício dele na cruz que recebemos salvação. É por intermédio do que ele fez, nos justificando, que temos acesso a Deus. Lembro que uma expressão que tem se tornado corriqueira e que as pessoas, ao dizerem de forma desatenciosa isso, têm esquecido do que a Escritura nos anuncia. As pessoas costumam dizer que o véu se rasgou de alto a baixo, dando livre acesso a Deus. Opa, não é assim. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Lembra disso? Sim ou não? Sim, sem santidade ninguém verá o Senhor. O ato que fez com que o véu se rasgasse de alto a baixo, dando livre acesso aos homens, a Deus, foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, morrendo por nossos pecados. É por intermédio dele, na cruz do Calvário, que temos acesso a Deus. É somente por Jesus Cristo que temos acesso a Deus, porque o justo viverá por fé.
Então, é nessa realidade que Paulo está construindo os argumentos. Quando eu entendo que o justo viverá por fé, eu olho para o texto e vejo Paulo afirmando e fazendo a sua explanação do texto, dizendo que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, é o verso de número 11, 12. O que ele está dizendo? Ele vai nos dizer que, é o verso de número 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Ele repete isso antes, mas eu achei agora o 18. Tá bom aqui, porque o 18 traz a mesma afirmação. Não porque eu queira justificar por mim mesmo a intencionalidade de Paulo usando textos isolados. O texto fala por si só. E quando Paulo fala a Timóteo, ele diz, prega a palavra. É essa palavra que tem poder. É essa palavra que vai, com certeza, preencher o espaço que está no seu coração. Então, é por intermédio disso que ele começa a dizer que Abraão não foi justificado pela lei, porque a promessa foi feita antes da circuncisão, antes de Abraão se circuncidar. Abraão, perceba, creu em Deus e saiu do meio da sua terra, da sua parentela, sem saber para onde ia. Quem é que está disposto a confiar de tal forma em Deus? Porque o justo viverá por fé. É nesse aspecto que ele fala que Abraão, mesmo contrário à realidade em que ele vivia, já não tinha uma idade que seria a melhor idade para gerar filhos. Sara também não. E mesmo assim, quando há o anúncio da vontade de Deus sobre a vida deles, eles aceitam a vontade de Deus, acreditando que Deus é poderoso para fazer até mesmo o impossível acontecer, contra a própria esperança. É nesse aspecto que, muitas vezes, nós, passando dificuldades, passando por problemas, passando por aflições, precisamos não confiar na capacidade do nosso dinheiro, ou da nossa instrumentalidade, ou no nosso poder de gerir as coisas, de controlar as nossas ações ou os fatos que estão ao nosso redor, mas precisamos ter fé em Deus, porque é Ele quem cuida de nós, porque o justo viverá por fé. É isso que Paulo está nos convidando a crer. Talvez muitas vezes temos passado por diversas angústias e estamos confiando mais no poder da nossa conta corrente do que em Deus. E aí muitas vezes, quando o saldo já não é suficiente, nos falta fé e aí estamos em desesperança. É por isso que o autor, ainda no capítulo 5, quando ele começa a falar a respeito dessas coisas, ele começa a dizer que a tribulação produz perseverança, verso 3, finalzinho, e a perseverança, experiência, experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, porque o justo viverá por fé. Diante de toda essa realidade, que devemos viver por fé. Esse é um dos últimos aspectos que eu quero refletir com você. Bom, por que devemos viver por fé? Porque o justo viverá por fé. Bom, o primeiro argumento que Paulo nos dá está no verso 1 do capítulo de número 5. Ele nos diz, lembre-se que não somos justos, fomos justificados. E deixa eu explicar melhor isso. Porque talvez você esteja se referindo assim, então isso quer dizer que eu não devo agir com justiça? Você deve agir com justiça. Você deve agir de todas as maneiras que a palavra de Deus nos recomenda. Porém, isto não é o que te salva. Isso não é o que te justifica diante de Deus. A tua justificação diante de Deus para a salvação, para mim e para a sua salvação, está em Cristo Jesus, no que Ele realizou na cruz do Calvário. Mas o que Ele realizou não anula o que eu e você precisamos fazer, ok? Então, ainda que Jesus já tenha feito por nós, nos justificado, isso não anula que devemos agir com justiça. Agora, não é a nossa justiça
que nos justifica diante de Deus. Ok? Está claro? Isso não anula que devamos nos justificar no seguinte aspecto de justiça com os homens. Justificados, pois, mediante a fé, Romanos 5:1, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Você lembra quando eu falei de fé? Que emuná, no hebraico, representa a palavra fé, porque para o judeu a fé não é algo abstrato, um sentimento isolado. A fé para eles é ação, é algo que ele tem que fazer cotidianamente, como resultado do que ele crê. Então ele passa a andar nos caminhos do Senhor, procura pautar os seus caminhos na verdade, procura andar em justiça, ok? Então, fomos justificados por Ele, mediante a fé, temos paz com Deus. Isso é maravilhoso, ter paz com Deus, porque a ira de Deus se revela do céu, lembra? A ira de Deus se revela. Essa ira que de Deus se revela, ela se revela contra a impiedade e perversão dos homens. Mas eu e você descobrimos que não somos justos. Então, se somos justificados mediante a fé em Jesus Cristo e temos paz com Deus, isso representa que é por intermédio de Jesus Cristo que temos acesso a Deus pela fé e que somos justificados diante de Deus. Ou seja, Ele não olha para os nossos pecados, porque Jesus o levou, e Jesus, então, pelo seu ato, nos justificou. Jesus nos justificou de maneira que o meu e o seu pecado não mais pode nos condenar. Por quê? Porque Jesus morreu por nós. Por isso, o justo viverá por fé. Versos 6 e 8 ainda de Romanos, ele nos diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Quando nós ainda éramos pecadores, Jesus morreu por nós, os ímpios. Nós estamos aqui representados. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O justo viverá por fé, porque o nosso pecado nos acusava diante de Deus. Então, por intermédio da morte de Jesus Cristo, levando sobre si os nossos pecados, que temos acesso a Deus. Por isso o justo viverá por fé. Ele nos diz ainda que somos justificados no sangue de Cristo. Verso 9, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Eu e você somos salvos da ira, porque fomos justificados no sangue de Jesus Cristo. Ser justificados no sangue de Cristo é motivo suficiente para glorificarmos o seu nome, para dizermos glória a Deus pelo que Ele fez. Então, seremos salvos por Ele da ira, somos justificados pelo seu sangue, e é engraçado que o texto ainda nos diz que fomos reconciliados com Deus, todos esses argumentos que eu já usei. Verso 10 e o verso 11, ele diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Fomos reconciliados com Deus. Eu e você podemos ter paz com Deus, eu e você podemos nos aproximar deles, porque o justo viverá por fé. Lembra que sem santidade ninguém verá o Senhor, mas Ele diz que Ele nos santifica, e é por isso que glorificamos o nosso Deus. Quero voltar um pouquinho ao texto do qual abrimos esse sermão,
o qual seguimos o pensamento do apóstolo Paulo para comprovar que não somos justos, que fomos justificados, e refletir um pouquinho a respeito do que está sendo dito. Perceba, pois não me envergonho do Evangelho. Ora, por que não se envergonha do Evangelho? É uma conclusão, Paulo está dizendo que o justo viverá por fé, então o justo não se envergonha do Evangelho. Lembro que talvez os apóstolos tinham todas as razões para talvez ter uma certa vergonha de pregar o Evangelho, ainda que pudessem ter todas as razões que talvez nós nos valeríamos para justificar a nossa vergonha. Eles não temeram. Perceba, falar que Jesus Cristo é o Senhor era ser contra Roma, era ser contra Nero, era ser contra o imperador. Dizer que Jesus Cristo é o Senhor era sentença de morte, e foi sentença de morte para diversos cristãos. É só você olhar o livro de Atos, que diz claramente que os cristãos estavam, inclusive, sendo mortos por dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Então, é nessa realidade que dizer que Jesus é o Kyrios, é o Senhor, é dizer que você só tem um Deus a quem você serve, e não um imperador. Então, isso nos traz ameaça, isso trazia ameaça aos cristãos, isso trazia um certo constrangimento. Se alguém descobrisse que você falava como ele, que você se vestia como ele, que você andava como ele, então isso era motivo de você poder ser levado ao tribunal. Então, é essa realidade que talvez alguns nesse momento estavam se envergonhando do Evangelho, e Paulo convida, então, ao justo que vive por fé a não se envergonhar do Evangelho. Mas a pergunta que nós fazemos é a seguinte: por que não me envergonho do Evangelho? E o próprio apóstolo Paulo nos diz que ele não se envergonha do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, não temos vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o instrumento pelo qual Deus escolheu revelar a salvação em Jesus Cristo, dizendo o que Ele fez por nós, como Ele fez por nós, e por isso que devemos viver por fé. Então, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas como esse poder salva? É a pergunta que se faz. Ora, esse poder salva na justiça que ele revela. Mas qual é a justiça que ele revela? A justiça da fé, de crer, de aceitar. Mas a fé tem justiça? A fé tem justiça somente se estiver em Deus. A fé tem justiça somente no poder de Deus. Por isso que não é algo que é peculiar, que é próprio meu ou seu, porque senão seria um merecimento, seria obra. Então, eu tenho fé suficiente, você não tem, eu me dei bem, você se deu mal. Por isso que a fé que salva é dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, ele diz, por isso, o justo viverá por fé. Mas o justo viverá na fé de quê? Por sua justiça? Não, é claro que não. O apóstolo Paulo construiu todos os argumentos demonstrando isso e nos disse: não há um justo sequer. Todos pecaram. Então isso quer dizer que o justo não fez algo para a sua justiça. Ele teve fé na justiça que revela o Evangelho. Mas qual é a justiça que revela o Evangelho? Que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e que a obra dele nos justificou diante de Deus. Por isso o justo viverá por fé. Sendo justificados em Cristo, entendendo o que ele fez, nós somos convidados pelo apóstolo Paulo da seguinte forma. Abra o capítulo 6 de Romanos, verso 1. Ele nos diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante?
Ora, ele disse que o justo viveria pela fé e agora demonstra aqui a questão do pecado? Sim, porque ele revelou que nem eu nem você conseguimos viver sem pecar, ainda que estejamos tentando, ainda assim, em momentos falhamos, por vezes falhamos. Então ele nos diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para o pecado morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte. Então o justo viverá por fé. Então, ainda que o pecado nos assedia, ainda que o pecado nos tenta, devemos permanecer de todas as maneiras possíveis, tentando de todo jeito não pecar. Por isso o justo viverá por fé. E é interessante que, convictos de que Jesus morreu por nós, e aí eu retomo novamente o texto, de não se envergonhar do Evangelho, porque por intermédio dele nós descobrimos o poder de Deus para a salvação que cremos, e a justiça de Deus se revelando no Evangelho, revelando que Jesus, o justo, morreu por nós, pecadores. É por esse intermédio que eu e você precisamos estar convictos da escolha que fizemos. Perceba, Lucas, me vem à mente agora, Lucas, capítulo de número 18, os versos número 9, 10, 11, 12, 13, se eu não me engano, até o verso 14, quando dois homens que se colocaram diante de Deus para orar, para buscar, e Jesus diz que ele propõe uma parábola para aqueles que confiavam em si mesmo, e eu lembro para você que o justo viverá por fé, e ele diz que então um desses homens, o fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo. Eu gosto muito desse texto, por isso você me perdoe, que eu já repeti algumas vezes, mas eu acho extremamente interessante o texto. E ele nos diz: o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. E o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, e mais o que se humilha será exaltado. Lembro para você, o justo nessa passagem me parece ser o fariseu. Ora, o fariseu dava dízimo de tudo quanto ganhava, e não foi por dar o dízimo ou qualquer outra coisa que ele fez que ele era justificado. Ele orava tantas vezes por semana. Ora, ele se dizia que não era como os demais homens, roubadores, adúlteros. Mas isso não o justificava, porque quem nos justifica é Jesus Cristo, pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Por isso o justo viverá por fé. O publicano ainda nem ousava levantar os olhos aos céus, só pedia misericórdia a Deus pela sua condição pecaminosa. E Jesus nos diz que ele foi justificado sem obras. Por quê? Porque a obra que o Evangelho revela é a obra de Cristo Jesus. As nossas justiças diante de Deus são como trapos de imundície. Deus nos chama a confiar no seu Filho pelo Evangelho, porque é no Evangelho que se revela a justiça de Deus em Jesus Cristo, o justo morrendo pelos pecadores. É isso que o texto de Paulo nos revela. E para finalizar, eu gostaria de ler algumas poucas porções ainda do texto da palavra de Deus. Perceba, para aqueles que depositam a sua fé em Jesus Cristo, porque o justo viverá por fé, viverá pelo trabalho não que ele fez, mas pelo trabalho que Jesus fez, Romanos capítulo 4, ora, o que trabalha,
e ao que não trabalha. Então, nós somos aqueles que não trabalham, mas confiamos naquele que fez por nós o nosso trabalho, da qual nós éramos indignos de fazer. Então, Romanos 8 nos diz: agora, pois, a partir do momento que confiamos, Paulo chega a esta conclusão, que o justo viverá por fé. E se você vive por fé, Paulo nos dá essa sentença para mim e para você confiarmos. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque o justo viverá por fé. Se coloque de pé em nome de Jesus. É nesta conclusão que o apóstolo Paulo, entendendo que o justo viverá por fé, construindo o seu argumento desde o capítulo 1, conclui no capítulo 8 algo interessantíssimo. Ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O justo viverá por fé. Ele diz: quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Percebe a conclusão lógica das palavras? O justo viverá por fé. E ele diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O justo viverá por fé. Feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo, que é quem dirige a nós a sua palavra, é Ele quem também nos dá a possibilidade de refletirmos sobre os nossos atos. Nesta hora eu te convido a refletir sobre as suas ações. Refletir que eu e você precisamos de Cristo. Que eu e você, por nossas próprias justiças, não conseguiremos acesso a Deus. Mas por intermédio da justiça revelada no Evangelho, de que Jesus Cristo morreu por nós, eu e você temos acesso a Deus. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não fez essa decisão, no sentido de escolha, de escolher a Cristo como Senhor e Salvador, eu te convido nesta hora, nesta oração, a entregar a sua vida a Ele. Feche seus olhos, peça a Deus perdão pelos seus pecados, e aceite a Jesus Cristo como seu Senhor. E se você já está em Cristo, agradeça a Deus por tudo que Ele fez. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu sou grato a Ti pela Tua palavra, que transborda os nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos nesta esperança revelada pela Tua palavra, que o Senhor enviou o Seu Filho para morrer por nós, em nosso lugar, por nossos pecados. Nos habilitou, Senhor, a ter acesso a Ti por intermédio de Jesus Cristo. É por isso, Senhor, que o justo viverá por fé, porque cremos na obra que o Senhor realizou, cremos que é suficiente para nós o que o Senhor fez, e que não precisamos fazer mais nada. Senhor, então ajuda-nos em nome de Jesus, por intermédio daquilo que cremos, testemunhar entre os homens de tão grande salvação.
anunciar, Senhor, por intermédio desta palavra, o teu reino, a tua verdade, o teu evangelho. A morte de teu Filho na cruz do Calvário por nós, ajuda-nos, Senhor, a sermos testemunhas desses fatos. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa conduzir as nossas mentes, os nossos corações, as nossas palavras, para que possamos testificar de tudo isso. Deus, em nome de Jesus, se algum de nós aqui, Senhor, porventura ainda não tenha feito essa decisão, peço que o Senhor, por intermédio do teu Espírito, o auxilie. Por intermédio do teu Espírito, revele, Senhor, por intermédio da palavra que pregamos, a necessidade de entregar-se a Ti, de maneira que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, pedimos, Senhor, que o Senhor nos auxilie em todos os nossos atos, para que possamos testificar que o justo viverá por fé. Em nome de Jesus. Amém. Podemos vos assentar.